Cristianismo e ciência podem andar juntos? Ou será que são inimigos irreconciliáveis, como muitos acreditam? Essa é uma das maiores perguntas do nosso tempo. A cada nova descoberta científica, muitos correm para dizer que a fé morreu, que Deus não existe, que a religião foi derrotada. Mas será que é assim mesmo? Será que precisamos escolher entre acreditar em Deus ou acreditar na ciência? Hoje nós vamos mergulhar fundo nesse tema, desmontar os mitos, entender a história, examinar a Bíblia e a ciência e ver que a verdade é muito maior do que a propaganda de conflito que muitas vezes nos vendem. Logo no início, precisamos colocar as cartas na mesa. A ideia de que fé e ciência são inimigas é um mito moderno. Não foi sempre assim. Pelo contrário, durante séculos foi a fé cristã que deu as bases para o nascimento da ciência moderna. Homens e mulheres que criam em Deus foram os pioneiros em explorar a natureza porque acreditavam que ela era obra de um Criador inteligente, ordenado e racional. Eles criam que se Deus é um Deus de ordem, então o universo poderia ser estudado com ordem. Isso não é bonito apenas como ideia, é histórico. Sem a visão cristã de que o universo é inteligível, talvez nem tivéssemos ciência como a conhecemos hoje. Mas antes de falar dos cientistas, precisamos entender de onde surgiu esse mito de conflito. Muitos pensam que vem desde sempre, mas não. Ele ganhou força no século XIX, principalmente com a publicação de livros que tentavam pintar a história como uma guerra entre ciência e religião. Um deles foi A História do Conflito entre Religião e Ciência, de John Draper, publicado em 1874. O livro influenciou gerações e passou a ideia de que sempre houve guerra. Mas os historiadores sérios hoje já mostraram que esse livro distorceu fatos e forçou narrativas. Por exemplo, Copérnico, Galileu e Newton não foram inimigos da fé, eram cristãos convictos. Mas o mito do conflito pegou e até hoje vemos ele sendo repetido em filmes, séries, debates e redes sociais. Se olharmos para a história da ciência, veremos algo surpreendente. Muitos dos maiores cientistas foram homens de fé. Nicolau Copérnico, que propôs que a Terra gira em torno do Sol, era católico e dedicou sua obra maior ao Papa. Galileu Galilei, tão citado como vítima da Igreja, nunca abandonou sua fé e dizia que Deus nos deu duas revelações, a Bíblia e a natureza. Johannes Kepler, que descobriu as leis dos movimentos planetários, dizia que estava pensando os pensamentos de Deus depois dele. Isaac Newton, um dos maiores gênios da história, escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Louis Pasteur, pai da microbiologia, era um cristão fervoroso. James Clerk Maxwell, que desenvolveu a teoria do eletromagnetismo, dizia que o estudo da natureza era adoração ao Criador. Isso tudo mostra que o cristianismo não matou a ciência, foi o berço dela. Agora, vamos olhar para a Bíblia. O que ela diz sobre a criação e a natureza? O Salmo 19 declara: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos 1:20 afirma que os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, podem ser claramente vistos por meio das coisas criadas. Isso significa que a ciência, que observa a criação, não é inimiga da fé, mas uma ferramenta que confirma a glória do Criador. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis
é investigá-las. Ou seja, a Bíblia incentiva a busca pelo conhecimento. Descobrir mais sobre o universo não diminui Deus. Pelo contrário, revela ainda mais a sua grandeza. Mas se é assim, por que tanta gente acha que ciência e fé estão em guerra? Um dos motivos é que muitas vezes confundimos ciência com cientificismo. A ciência é a investigação da natureza, baseada em observação, experimentação e análise. Já o cientificismo é a crença de que só a ciência pode responder a todas as perguntas da vida. Isso não é ciência, é filosofia. Quando alguém diz Deus não existe porque a ciência não pode provar, essa pessoa está ultrapassando os limites da ciência. A ciência pode explicar como as coisas funcionam, mas não pode responder por que elas existem, qual é o propósito da vida ou o sentido da moralidade. Essas são perguntas filosóficas e teológicas. A fé entra justamente onde a ciência, por sua própria natureza, não pode entrar. Vamos dar alguns exemplos práticos. O Big Bang. Muitos pensam que ele destruiu a fé. Mas você sabia que quem propôs a teoria do Big Bang foi um padre católico chamado Georges Lemaitre? Ele disse que o universo teve um começo, o que se encaixa perfeitamente com a afirmação bíblica: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Por muito tempo, alguns cientistas ateus resistiram ao Big Bang, justamente porque preferiam acreditar em um universo eterno. Mas a ciência mostrou que houve um início. Isso não prova Deus de maneira automática, mas abre espaço para a fé em um Criador. Outro exemplo é a evolução. Muitos cristãos têm dificuldade com esse tema, e de fato há debates acalorados. Existem diferentes posições dentro do cristianismo. Alguns defendem o criacionismo literal de Gênesis, outros aceitam uma leitura que inclui evolução como ferramenta de Deus. O ponto é que o verdadeiro conflito não é entre ciência e fé, mas entre diferentes interpretações. A ciência estuda os processos. A fé afirma que existe propósito. Mesmo quando há discordância sobre detalhes, isso não precisa virar guerra. O essencial é reconhecer que Deus é o autor da vida. Um terceiro exemplo: as descobertas da física moderna. A mecânica quântica, a relatividade, a complexidade da vida. Muitos cientistas reconhecem que o universo parece ajustado de forma precisa para permitir a vida. Essa calibração cósmica faz muitos se perguntarem: será coincidência ou a propósito? Para o cristão, isso é sinal da mão de Deus. A ciência revela os detalhes, a fé aponta para o autor. Mas vamos ser honestos, muitos cristãos têm medo da ciência. Pensam que ela pode destruir a fé. Esse medo é compreensível, mas desnecessário. A fé não deve ser uma bolha que foge da realidade. Ela deve ser firme o bastante para dialogar com o conhecimento humano. A Bíblia nunca pede que desliguemos a mente. Pelo contrário, ela manda amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Um cristão que estuda a ciência não precisa abandonar a sua fé. Ele pode aprofundá-la. Agora pense comigo. O que aconteceria se abandonássemos a fé em nome da ciência? Teríamos conhecimento, mas perderíamos propósito. Saberíamos como o universo funciona, mas não por que ele existe. Teríamos tecnologia, mas não moral. É a fé que dá fundamento ao valor da vida, à dignidade humana e o sentido da existência. A ciência sozinha não pode nos dar isso. Ela pode dizer como o DNA funciona, mas não pode dizer se matar é errado. Ela pode explicar como o cérebro gera pensamentos, mas não pode explicar por que devemos amar. É a fé que nos dá essa resposta. E se abandonássemos a ciência em nome da fé? Cairíamos no obscurantismo. Acharíamos que não precisamos investigar, que tudo é mistério. Mas a própria fé cristã nos chama a estudar. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Isso inclui a verdade revelada na criação. Negar a ciência não glorifica a Deus, limita a nossa compreensão da obra dele. O verdadeiro caminho não é fé contra a ciência, mas fé com ciência.
Quando unimos as duas, vemos a realidade de forma mais completa. A ciência nos mostra o como, a fé nos mostra o porquê. A ciência revela os mecanismos, a fé revela o sentido. Uma responde ao funcionamento, a outra responde ao propósito. Talvez você esteja se perguntando, mas como aplicar isso na vida prática? Primeiro, não tenha medo das perguntas. Se você ouvir uma objeção científica à fé, não fuja. Pesquise, leia, dialogue. Há muitos cientistas cristãos hoje que escrevem sobre esses temas. Segundo, não veja a ciência como inimiga, mas como aliada. Cada nova descoberta é uma oportunidade de louvar a Deus. Quando olhamos para um microscópio e vemos a complexidade da célula, ou para um telescópio e vemos a imensidão do cosmos, podemos dizer como o salmista: quão grandes são as tuas obras, Senhor. Terceiro, viva uma fé inteligente. Não se contente com respostas superficiais. Aprofunde-se na Bíblia, estude filosofia, entenda a ciência. A fé cristã não é contra o raciocínio. Ela o convida a ser usado para a glória de Deus. Quando você testemunhar para alguém, poderá mostrar que crer em Deus não é fugir da razão, mas abraçar a realidade completa. E, para encerrar, lembre-se disso. O maior cientista da história não pode medir o amor de Deus, mas pode se curvar diante dele. O telescópio mais poderoso não pode alcançar os céus da eternidade, mas pode revelar a grandiosidade da criação. A biologia mais avançada não pode fabricar a vida do nada, mas pode reconhecer que a vida é dom de um Criador. A ciência pode chegar longe, mas só a fé nos leva até o coração de Deus. Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber, você acha que ciência e fé são aliadas ou inimigas? Escreva sua opinião. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que tem dúvidas sobre esse tema. Vamos juntos mostrar que fé e ciência podem caminhar lado a lado. E agora eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos deste a mente para pensar e a fé para crer. Obrigado porque a Tua criação é revelada tanto nas Escrituras quanto na natureza. Ajuda-nos a não temer o conhecimento, mas a usá-lo para a Tua glória. Dá-nos sabedoria para unir fé e razão, ciência e espiritualidade, para que possamos viver como testemunhas completas do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.